pessoal! Estamos começando o Compartilha Cast, o segundo episódio da nossa primeira temporada. Não são os medrosos que constroem a história. Não se escreve biografia para haters. O mundo pertence aos vulneráveis e, consequentemente, aos corajosos, os que botam a cara, os que se mostram ao mundo. São esses que fazem acontecer. Já dizia Brené Brown, na coragem de ser imperfeito do seu livro. E o tema de hoje do nosso podcast é Como Tudo Começou, a coragem e a vulnerabilidade de uma carreira, aliás, de duas carreiras. Eu sou a Priscila, host desse podcast. Ao meu lado eu tenho Vivian Castanheda, minha parceira de bancada e também host desse podcast. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo e também nos ouvindo pelo Spotify. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Antes de mais nada, antes de nós entrarmos no conteúdo, eu preciso dizer que eu conheço a Vivian há mais de 20 anos e tudo começou com um convite para um projeto e um encontro. Mas eu não vou dar muito spoiler aqui e eu vou convidar a própria Vivian Castanheda para contar essa história para vocês. Vivian, como é que o Compartilha Cast nasceu? Pois é, pessoal, como que o Compartilha Cast começou? Aliás, é um sonho aí compartilhar com o mundo. Foi quando eu descobri qual era o meu propósito de vida, que era compartilhar com o mundo um pouquinho do que a vida me ensinou. Então, em 2018, começou abrindo portas por Vivian Castanheda, né? A minha ação social, que ajuda na carreira, recolocação e propósito de vida. Aí nós lançamos o primeiro livro, né? O que a vida ensina, compartilha-se em 2019. E esse ano de 2022, Pri, surgiu aquela vontade de continuar compartilhando com o mundo um pouquinho do que a vida já nos ensinou. Demos início ao volume 2 do Compartilha, que vai ser lançado em dezembro agora. E daí, então, conversando, chamando as pessoas, você apareceu, reapareceu na minha vida e a gente se conectou, né? A gente conversou, vamos colocar aí as nossas forças juntas. Então, a Pri trouxe comigo mais uma oportunidade, ela está junto comigo no livro, que vai ser lançado em dezembro, e a gente então pensou, vamos não só ficar com o livro, precisamos então continuar de formas diferentes, vamos unir as nossas forças. Então, a gente teve a ideia e trouxe para vocês o Compartilha Cast. Lá começou junho, por aí, as nossas vontades, e hoje, agosto, a gente está aqui gravando o nosso segundo episódio, né, Pri? Exato, tudo começou com um convite para o projeto do livro, esse segundo volume e também esse encontro, né, que nós tivemos, nos aproximamos e felizmente estamos agora lançando oficialmente o Compartilha Cast. Então é uma satisfação muito grande começar, né, essa jornada e essa série de capítulos ao seu lado. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você do meu lado aqui no Compartilha, porque sua história também pode ajudar muitas histórias. Como eu sempre digo, histórias ajudam histórias, né? Histórias inspiram histórias, e por isso que a gente tem que continuar compartilhando, não só através do livro, não só através de podcast, mas todos os dias. O que vocês puderem fazer para compartilhar com o mundo é importante, porque as pessoas aprendem com a gente. E eu e a Priscila, nós trabalhamos juntos quase na era passada, né, Pri? Exato, Já faz um bom tempo. Há 20 anos, né, já nos conhecemos há 20 anos e ficamos um bom tempo, diria, né, assim, distantes, mas sempre conectadas, sempre conversando, atualizando uma outra, interagindo nas redes sociais, principalmente, mas agora, recentemente, tivemos esse reencontro, para firmar agora a nossa parceria, né, nesse projeto maravilhoso. Exatamente. Então, com o Compartilha Cast,
a gente vai trazer dicas, a gente vai trazer os nossos erros, os nossos acertos. Isso vai ser bem legal, porque não vai ser por conta do desafio depois de tanto tempo que a gente vai, então, ter que deixar você que está nos escutando esperar passar por esse desafio para depois falar, puxa, podia ter sido diferente. Então, aqui, eu e a Priscila, junto com os nossos convidados, vamos poder antecipar isso para vocês, esse caminho, né? Quais foram os principais assim, desafios da sua carreira ao longo da vida? O meu principal desafio, Pri, foi porque eu descobri, depois de um longo e árduo tempo de carreira, né, depois de mais de 20 anos trabalhando no mundo corporativo, eu descobri que eu odiava o que eu fazia. Pois é, pessoal, sim, eu odiava o que eu fazia. E nos últimos tempos eu acreditei, né, que eu estava até adoecendo, porque eu não tinha mais vontade para acordar, eu não tinha mais disposição, e eu comecei então a tentar entender o que estava acontecendo comigo, se era só um período, se era um momento, ou se tinha alguma coisa além. E eu comecei a procurar ajuda, porque sozinha eu não estava conseguindo, então eu fui fazer terapia, eu fui na numeróloga, eu fiz meu mapa astral, Foi tudo. buscar ajuda. Fui buscar ajuda porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu não tinha mais disposição para acordar, eu tinha muitas desculpas na minha cabeça, eu ficava pensando quanto tempo eu vou ter que ficar inventando ou alimentando isso, e daí foi quando eu descobri mesmo que eu odiava o que eu fazia, e aquilo para mim foi um baque. Eu quase abandonei tudo, né, meus quase mais de 20 anos naquele momento, mas com ajuda, né, porque sozinha a gente, é isso que eu falo para todo mundo, se a gente não sabe, a gente tem que pedir ajuda. Eu pedi ajuda e daí eu consegui passar por esse desafio, inclusive no meu primeiro livro, eu conto essa história, né, como eu reinventei a minha profissão, como eu reinventei a minha carreira e transformei a minha dor em amor. Daí foi isso, esse meu principal desafio. E nossa, difícil, hein, Vi? Parar para pensar assim que depois de 25, não, 20 anos? 20. Foi quase 20 anos, foi quando eu descobri esse meu grande desafio. Nossa. Agora, né, nessa minha recente situação, que eu saí do mundo corporativo, então quer dizer, quando eu descobri, eu tinha 35 para 36 anos, e esse ano... Você estava numa fase madura da sua carreira, né? Então imagina que para tomar essa decisão, né, de entender, primeiro você entender, né, fazer aquela interiorização do problema. Puxa, entendi, compreendi que eu não gosto do que eu faço. E depois a decisão, né, de você falar assim, pô, eu não quero mais seguir com isso na minha vida, né? Isso aqui não faz mais sentido. Então, imagino que deve ter sido bem difícil, né? Foi muito desafiador, mas como eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieta, e se eu não sei fazer sozinha, eu peço ajuda, isso eu acho que é uma das grandes virtudes que eu tenho, então eu fui pedir ajuda e consegui, então, com que essa dor se transformasse em amor. E foi durante esse período, então, se você for analisar, agora que eu fiz a minha transição de carreira, saí definitivamente do mundo corporativo, depois de 25 anos, mas demorou, né? Imagina só, isso começou que eu comecei a ter essas dores em 2016, no comecinho de 2016. Daí eu comecei a buscar, vasculhar tudo, mas só consegui fazer isso, essa transição agora. Então, muitas pessoas, né, que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, devem falar, eu devo estar passando por essa dor, o que eu faço? Saio correndo? Não, gente, procura ajuda. Claro. Se sozinho você não consegue, vá pedir uma ajuda, vai fazer uma terapia, conversa com o seu mentor, com o seu marido, com quem quer que seja, mas vai fazer isso. E justamente o que eu fiz naquele momento? Eu não precisei sair, então eu reinventei a forma de trabalhar, mas isso eu conto já. Eu quero saber de você, Pri, e para você, como que foi o seu maior desafio na sua carreira? Bom, eu posso dizer que eu tive alguns, né? Mas o principal, assim, que eu julgo, assim, que eu carrego comigo, acho que muitas lições até hoje, foi bem no início da minha carreira, quando eu tinha 18 anos, eu ingressei no mercado de trabalho
Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa 3 meses e logo fui chamada para uma vaga numa multinacional. E a seleção, quando foi feita, quando me escolheram por conta de eu ter um diferencial de conhecimento técnico, né? Porque eu sempre gostei de tecnologia, então, pelo diferencial que eu tinha tanto do conhecimento técnico, da marca e da aplicação de produto, me convidaram para trabalhar. E eu achei o máximo, né? Falei, poxa, que legal, vou trabalhar numa coisa que eu gosto e tal, né? E apesar de ser numa área que eu nunca tinha trabalhado, que era na área comercial, área de vendas. E quando eu ingressei na empresa, eu comecei a perceber como que as pessoas trabalhavam, né, para aprender mesmo, porque tinha que aprender na raça, né, não tinha formação ainda, tinha acabado de sair do ensino médio. Então, o que aconteceu? Comecei a entender que as pessoas lá no trabalho, elas tinham um discurso um tanto impositivo e autocrático, assim, uma maneira de vender muito agressiva, eu diria, né? E aí, quando eu percebi aquilo, eu pensei comigo, né? Poxa, eu me conheço, então eu acho que eu não vou conseguir, né, vender dessa forma, eu não vou conseguir oferecer um produto assim, né? Então eu falei, bom, eu tenho que montar um discurso. E foi quando eu pensei, vou montar um discurso estruturado em cima do que eu acredito. Então eu comecei a pensar, vou montar em cima dos benefícios do produto, o valor da marca, a aplicação e o cliente. E aí eu montei esse discurso e comecei a trabalhar a carteira de clientes que tinham me dado. E era uma carteira de clientes, assim, inativa, né? Que eu percebi que eram clientes que estavam ali adormecidos, que não gostavam muito de comprar pelo modelo ali de formato gestão, de venda, talvez. Modelo de gestão. E aí, enfim, comecei a conquistar, pouco a pouco, reconquistar aqueles clientes, né? Fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Me encontrando. E você não teve treinamento nessa ocasião? Você teve que... Não, eu tive que entrar e aprender. Você teve que aprender sozinha. Na raça. E aí, eu acho que também pelo fato de eu, na época, ter esse diferencial do conhecimento de produto, então meio que largaram na minha mão. Falaram, amigona, chegou, faz acontecer, se vira aí. Então, você que lute, né? Você que lute. Você sabe mais, se vira aí agora, né? E eu nem sabia tanto, assim, porque a linha era tão ampla, né, de produtos. Eu conhecia alguns produtos, não conhecia tudo, né? Mas foi um grande aprendizado. Só que com essa dinâmica, com esse movimento que eu fiz, que eu comecei a reconquistar os clientes e comecei a ter uma boa performance em vendas, para minha surpresa, o que aconteceu? Eu comecei a sofrer alguns constrangimentos. E constrangimentos esses que têm nome, né, que comecei a sofrer assédio moral, que foi bem pesado, assim, né, foi um período, assim, bem difícil, e isso eu já tinha uns 6 meses de empresa, né, aí eu fiquei mais ou menos sofrendo isso uns 3 anos. Nossa. E eu aguentei, eu não sei como eu aguentei. Olha, você que tá nos escutando, tá achando que tá aí difícil pra você, olha como que foi pra Priscila. Foram 3 anos, assim, vamos dizer, literalmente engolindo sapo, como a minha mãe diz, né, fala até hoje pra mim, que às vezes faz parte esse processo, né, e aí chegou nesses 3 anos, eu cheguei no meu limite. Aí cheguei no meu limite, falei, não vou continuar, não consigo, porque realmente não dá mais, eu não tenho perspectiva aqui. Né, eu estou me empenhando, me esforçando, trazendo resultado, mas eu não estou vendo um horizonte. Uhum. Então eu falei, bom, vou sair. Aí conversei com a minha mãe e minha mãe falou, Priscila, vou te dar um conselho, você ainda não tem uma profissão definida. Você trabalha na área comercial há 3 anos, você está numa multinacional. Por que você não define primeiro a sua aptidão, segue ali o seu caminho, define isso primeiro para depois tomar essa decisão e você sair da empresa? E aí eu falei, poxa, caramba, né? Falei, minha mãe me botou pra pensar, né? E aí eu falei, bom, ela tem razão, né? Eu tenho que engolir sapo mais um pouco. aí eu continuei por mais 1 ano nessa empresa. E aí, pra minha sorte, que aí eu digo que a sorte, ela tá junto ali com a nossa fase e a nossa preparação, eu diria, né? A sorte, ela acontece quando a oportunidade isso, encontra. Encontra com a sorte, com a situação. Né? E aí eu tive essa grande sorte, diria, né? Que a empresa passou por uma reestruturação muito grande, onde sofreu muitas mudanças, a área de gestão da empresa. E aí, felizmente, muita coisa mudou. E aí, a partir daquele ponto, né, depois de 4 anos de sofrimento, né, engolindo sapo, sofrendo aquilo tudo, eu consegui ter vamos dizer, um ponto de partida na minha carreira. Que aí, dali,
em diante minha carreira deslanchou. Então, foi um momento assim difícil atravessar. Aquilo me ajudou a desenvolver muitas habilidades, né? Hoje na área de liderança, principalmente. Então eu posso dizer aí que o seu principal desafio justamente veio para te formar e para te conduzir Sim. aquilo que a sábia sua mãe disse, né? Sim, Para sim. onde você quer ir. E ela já mais ou menos previa, ela já tinha uma bola de cristal ela aí, já- né? Então ela falou: aguenta mais um pouco, Seja mais forte aí. seja mais forte que tudo vai dar certo. Que Então tudo ela vai já dar certo. estava imaginando. Tá vendo, pessoal? Às vezes a gente está na ansiedade, a gente está naquela situação onde não aguenta mais. Calma, respira. Que sim, uma hora vai acontecer, vai dar certo. Esse Como é o caminho. aconteceu com a Priscila. Esse é o não caminho. é mesmo? E daí eu quero aproveitar e linkar essa situação, esse desafio, e já trazer qual foi, né, a oportunidade que de todo esse desafio, para onde que se direcionou? Que você até já Sim. estava começando a contar aqui, né? Então Sim. já era a minha próxima pergunta para você. Sim, como consequência, eu acredito assim que foram as melhores possíveis, assim, porque a partir daquele ponto de partida que eu tive, eu comecei a me desenvolver, né? Não só com o apoio dos meus líderes, né? Dos meus mentores na ocasião, mas também com formação. Então aí foi quando eu me descobri, né? Fui estudar marketing, depois fui fazer pós-graduação em gestão empresarial, né? Fui me especializar em cursos de liderança, de gestão de pessoas, né? Onde eu sempre fui muito apaixonada por liderar. E a grande, assim, coisa que eu carregava na minha cabeça, assim, quando tudo isso aconteceu, eu queria fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas que reportavam para mim. E eu lembrava daquele sentimento que eu tinha, aquele sentimento difícil que era quando eu tinha que levantar cedo e engolir sapo de novo, né? E eu ficava pensando naquilo e eu falava, gente, eu não quero nunca que uma pessoa que vá trabalhar junto comigo, na minha equipe, sinta isso. E não só por mim. Porque eu acho que essa pessoa ela tem que sentir prazer, acima de tudo, ela tem que sentir prazer de trabalhar, de ter aquela vontade, o engajamento, de entregar resultado, né? De cumprir as metas, superar as metas. Então, essa era a minha, vamos dizer, a minha grande vontade, né? Eu queria fazer diferente do que eu vi acontecer na minha trajetória inicial, né? E graças a Deus, assim, durante a minha trajetória de liderança, eu tive, além de excelentes mentores, tive esse apoio também de formação, que me ajudou muito, né, a me tornar uma grande líder, né, onde eu consegui trilhar uma carreira que nessa mesma empresa, né, eu entrei como especialista de vendas, saí como diretora de vendas e marketing. Tá vendo? Então, construí toda uma carreira, né, foi uma carreira. E também muito compromisso e dedicação, porque eu sempre fui muito workaholic, assim, sabe? Então, isso acho que também foi uma coisa que me ajudou. E a gente lidera muito pelo exemplo, né? Então, eu acredito que as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, elas puderam um pouquinho sequer levar para casa da minha característica, do meu jeito, do meu estilo. Deixou a sua marca, né, Pri? Exatamente. Então essa foi uma grande consequência de uma dor que chegou quase ao extremo, quase a ponto de você também abandonar tudo, mas você segurou porque você queria saber para onde você ia direcionar. Exato. E graças à sábia mãe da Priscila, soube trazer, né? Mas eu vou dizer, eu agradeço até a gestão anterior que eu tive, por mesmo sendo difícil, foi bom para mim, foi bom para minha preparação, porque me fez criar casca, me fez criar força, né, para enfrentar os outros desafios que eu teria pela frente. Então, foi muito bom, foi uma preparação importante. A gente quer aprender no amor, mas muitas vezes a dor nos transforma, né? Transforma. E a dor se transforma em amor. Eu costumo dizer que dor mais frustração é igual a progresso, né? Então, eu acredito que tudo na vida a gente vai passar por uma dor. E isso é um processo contínuo, que acontece na nossa vida em todos os momentos, todas as fases, né? Isso só muda um pouco
a estação, mas continua acontecendo, né? Sempre a gente tem novos desafios pela frente. Sim, isso né? foi com você e comigo não foi diferente. Sim, Pri. como foram as suas consequências, Vi? Conta. Então, para mim não foi diferente da sua, né? Também passei por vários desafios. O principal já contei. E a grande consequência foi, sim, eu ter que me especializar cada vez mais para poder encontrar. Então, já que eu não gostava do que eu fazia, né? Que eu odiava estar fazendo aquilo, o que eu poderia fazer? Então, eu comecei a buscar especializações e eu fui buscando aquilo que realmente o meu coração, ele tinha aquele carinho, né, que ele se encontrava. E foi aí que, então, eu consegui chegar a encontrar a minha grande liderança, em conhecer as pessoas de verdade, de uma forma mais humanizada, porque eu erro como você, como todas as pessoas, mas aí eu comecei a perceber que tudo bem eu errar, mas então eu posso pedir desculpas, então fazer um trabalho mais humanizado e junto com todas essas especializações, me formei, me especializei para que todas as pessoas pudessem, assim como eu, encontrar uma carreira com propósito, que foi aí então que eu fiz a grande transformação. Eu não saí do que eu fazia, né? Eu continuei trabalhando na área comercial, só que de uma forma diferente. Sim. Eu não era mais a gerente comercial. Fazendo essa mudança também, né? Agregando na vida das pessoas de outra forma. Exatamente, né? isso. Eu passei a ser uma gestora. Sim, eu passei a entender o humano, a dor, porque tem dias que você não está afim. Claro, e tudo bem, mas por quê? Será que é só porque o dia tá nublado ou porque eu tô com um pouquinho de cólica? Não, a gente precisa entender melhor. E foi aí no dia a dia que eu consegui sentar com os meus pares, com a minha equipe e poder fazer essa troca, porque da forma que eu vim e da forma que foi construída a minha carreira, muito autoritária, muito tem que ser, é obrigatório, eu também passei a ser assim. Sim. E daí chegou um momento que eu falei, não, eu não gosto disso, como que eu posso estar fazendo isso com o outro? Né? Então eu passei a me especializar e é assim que eu sigo. Isso faz muita diferença, né, Vi? Porque os grandes líderes, né? Quando a gente olha para os grandes líderes, o que a gente vê, né? Que normalmente eles são pessoas que falam com qualquer pessoa de igual para igual, no mesmo tom, no mesmo nível. Então você não tem assim. Você passa a admirar a pessoa porque a pessoa tem essa característica tão forte, né? Tão presente, né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu tive muito também dos meus mentores. Eu tive 2 mentores maravilhosos assim na minha vida que eu agradeço muito. Por quê? Porque lideraram muito pelo exemplo também, né? E a gente aprende muito com isso. Sim, transfere muito com o exemplo, né? A gente tem que ser o exemplo daquilo que a gente gosta e até daquilo que a gente não gosta para poder fazer essa troca. Então vamos para a última pergunta, que é: venda profissional que você foi, o que você faria diferente? Bom, o que eu faria diferente, Vi? Eu acho que olhando para trás, assim, a primeira coisa que eu mudaria, assim, eu compraria menos brigas, eu acho. Porque quando você trabalha no mundo corporativo, é um mundo competitivo, muito competitivo. Você tem que ter muita sabedoria, muito jogo de cintura, você tem que aceitar muitas coisas também. E por conta disso, né, por conta dessas barreiras que a gente encontra no mundo corporativo, eu acredito que eu compraria muito menos briga. Eu elevaria, vamos dizer, o meu estado racional, né? E deixaria um pouquinho mais apagado o lado emocional. Porque o lado emocional, ele acaba realmente nos prejudicando em alguns pontos, né? E isso é um bom recado para vocês, pessoal, que estão em casa, porque a emoção atrapalha muito em muitas coisas. Então, a gente tem que prestar atenção, às vezes, se a gente está sendo muito emocional em alguma decisão, né? Para não deixar isso prejudicar a nossa trajetória. Então, eu usaria muito mais a razão. Isso é um ponto. E o outro ponto eu seria mais assertiva nas minhas escolhas. E eu digo que assertiva, assim, tanto em decisões que eu tomei, né? Decisões durante a minha trajetória profissional, como também pares. Eu acho que pessoas, né? Quando a gente escolhe pessoas para estar do nosso lado, a gente tem que escolher as pessoas de forma assertiva. Ter pessoas ali que você sabe que você vai conseguir dividir o fardo, né? O fardo que você tem que carregar. Com certeza. Então, eu acho que esses são os 2 grandes, assim,
pontos que eu mudaria, né? Se eu pudesse mudar, eu mudaria isso, né? Mas não faria nada de diferente. Tudo que eu fiz foi o que me construiu, me fez, né, chegar até aqui, fez eu me tornar quem eu sou hoje. Então, eu acho que eu não mudaria nada também. Não tenho nenhum remorso com o meu passado. Que bom, muito bom. Então, seria isso. E você, Vi? Quais seriam aí os seus... O que você mudaria, né? Olhando para essa profissional que você se tornou, se capacitando, se especializando nessa área, agora que você entende melhor o ser humano, né? O caminho que o ser humano precisa percorrer, às vezes, para ele entender e ele, né, definir o que ele quer. O que você faria diferente nesse momento que você viveu esse grande desafio da sua vida? Então, Pri, conhecendo toda a minha história hoje de uma forma de verdade, né? Porque até eu me tornar quem eu me tornei, foram Várias passando por fases. várias fases, né? Então, Uhum. hoje, olhando esse filme completo, eu com certeza trabalharia muito mais cedo o meu autoconhecimento, Sim. porque foi ele que me deu forças para que eu pudesse também descobrir quem eu era de verdade, o que eu gostava, me respeitar mais, assim, né? E conhecendo, né, a Vivian de verdade, quando eu consegui trabalhar melhor esse meu autoconhecimento, foi um pouco tarde, mas foi muito importante, mesmo sendo tarde. Eu diria para a Vivian do começo usar mais a razão do que a emoção, como você mesma citou. Sim. Porque, como você disse, quando a gente está no calor da emoção, a gente faz algumas coisas que elas não são legais. E a gente acaba se perdendo por isso, né? Então, se eu posso deixar aqui uma dica que você entenda melhor você e que você trabalhe menos a sua emoção, que você foque muito mais na razão, né? Trabalhe para que você não use tanto a emoção. Eu acho que isso é um ponto muito importante para que eu pudesse também ter sido mais assertiva. Acho que por conta dessa situação. Mas também não me arrependo de nada. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu acredito que eu não teria me tornado quem eu sou. Eu agradeço muito por tudo isso. Mas poderia ter sido menos dolorido. Claro, né? claro. Eu acho que Claro. Por isso que nós estamos aqui. Compartilhando essa ajudando dor. todas as pessoas para que elas possam ser mais assertivas, Sim. para que elas possam ter menos dor. Porque, gente, não é real quando as pessoas falam só funciona se dói, se a gente tropeça. Não é assim. Não. Eu acho que a gente pode ter muito sucesso e a gente pode ter muitas conquistas também no amor e sem dor, sabe? Sim. Então eu acho que isso é muito importante e esse é o trabalho meu e da Pri aqui no Compartilha Cast. Sim, com certeza. E é isso, né, Pri? Que Isso. bate-papo Muito gostoso, bom, que muito conversa bom. deliciosa, conhecer um pouquinho mais da sua história. Mais um pouco de cada uma, né? E eu espero que vocês tenham gostado, eu aqui da minha parte. E finalizando, Pri, queria muito, muito agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui dividindo Imagina, essa mesa pra mim é um prazer. comigo. A gente está aqui Sim. já trabalhando muito para trazer muitos conteúdos. Muitas novidades. Muitas novidades. Queria muito agradecer primeiramente a Deus, toda a minha família, todos os amigos, todas as pessoas que têm aí acreditado e compartilhado o nosso Compartilha Cast para que realmente a gente consiga chegar nas pessoas certas que estejam precisando ouvir um pouquinho do nosso conhecimento. Sim. Então eu quero agradecer também, muito especial, SampaCast, o AD Sampa, que nos proporcionou estar aqui gravando o nosso episódio. Muito obrigada, porque a gente está muito feliz de ter esse espaço e de poder compartilhar um pouquinho da nossa história aí com todo o pessoal. Eu estendo o agradecimento da Vivian também, à minha família, a Deus também por essa oportunidade de mais um projeto maravilhoso na nossa vida. Agradeço também a equipe do AD Sampa, do SampaCast, que também foi super gentil aqui em ceder o espaço, em nos ajudar aqui com a estrutura. E estou muito entusiasmada. Quero dizer para vocês que estou muito entusiasmada com esse passo que nós estamos dando, com com as novidades que nós teremos, com os próximos capítulos. Eu acho que vai ser uma construção muito boa para todos vocês que estão acompanhando, e agradeço por todos compartilharem também,
né, curtirem nossas redes. Quero deixar aqui o nosso arroba, né, Vi? O arroba do CompartilhaCast é @CompartilhaCast_ no Instagram. Nós temos também no YouTube. Procura lá CompartilhaCast que você vai encontrar o nosso canal no YouTube. Já estamos no Spotify e também no SoundCloud. Tá? Então, acompanhem aí nossos canais, curtam, compartilhem, por favor, ajudem a gente a crescer e a dividir esse conhecimento, esse conteúdo com mais pessoas. Porque se não são vocês, a gente não está aqui. Exato. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa história, da nossa trajetória, compartilhacast.com.br e fiquem ligadinhos que em dezembro é o lançamento do nosso livro, O que a Vida Ensina Compartilhas. E ficamos aí então, Pri, com o nosso segundo episódio do Compartilha Cast. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, gente. Até a próxima.